bem-vindo a todos. Vamos dar início a mais um seminário da Analytica Week. Hoje eu vou falar sobre cromatografia de íons, passado, presente e futuro. Meu nome é Danilo Pieroni, sou funcionário da Nova Analítica. O chat vai estar aberto para quem tiver dúvidas, perguntas durante toda a apresentação, e no final da apresentação também teremos um tempo para possíveis dúvidas. Fiquem à vontade em fazê-las. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o passado da cromatografia de íons, né? A história da cromatografia de íons, como ela surgiu. Então, a cromatografia de íons surgiu há 45 anos atrás. Ela foi desenvolvida, né, por 3 pesquisadores da Dow Chemical, o Hamish Small, o Wim Baumann e Tim Stevens. Foram as pessoas que idealizaram aí o cromatógrafo de íons, onde 3 características principais estavam presentes, onde que nós teríamos a separação através de troca iônica, supressão de eluentes, que é o grande segredo da cromatografia de íons, e detecção por condutividade. A imagem a seguir é o primeiro cromatógrafo de íons desenvolvido por esses pesquisadores, e ainda dentro da Dow Chemical. E um cromatograma, vocês podem ver um cromatograma, os primeiros cromatogramas aí gerados por esse cromatógrafo de íons. Era bem grande, né? Vocês podem notar que também uma geladeira grande, ele era bem grande e totalmente analógico, né? O integrador ainda, a gente não tinha nada de software de controle. Em 1975, a Dow, né, vendeu os direitos de comercialização para a Durum e fundiu uma nova. Elas se fundiram e surgiu uma nova empresa. Essa união da Durum e a Dow, surgiu a Dynamics, que nada mais que significa do que Dow Ion Exchange. E aí deu o nome da marca Dynamics, que até hoje a gente conhece. Basicamente, é um cromatógrafo de íons desenvolvido comercialmente naquela época. Ele era composto de eluentes à base de carbonatos, com um sistema de supressão por colunas empacotadas, né, com sistema de supressão, onde você faz a troca do sistema de supressão conforme ele vai se saturando. Detecção por condutividade e sistemas de colunas com resinas, colunas trocadoras de íons, né, com resinas DVB. Esse ao lado vocês conseguem ver o primeiro cromatógrafo de íons comercial, né, aquele do slide inicial, o primeiro cromatógrafo desenvolvido, e esse é o primeiro cromatógrafo de íons comercial. Ele chamava Dynamics Modelo 10, o primeiro cromatógrafo de íons aí desenvolvido. Durante esses 45 anos, muita coisa mudou. Então, nós tivemos uma melhora no hardware, então, sistema de detecção, no sistema de bombeamento, parte de introdução de amostras. Hoje a gente tem uma grande quantidade de fases estacionárias, onde ocorre a troca iônica de diversas características, então um range aí de mais de 50 fases estacionárias diferentes. Nós tivemos a automação do sistema de preparo de amostras, também que facilita muito o trabalho na cromatografia de íons. Um aumento significativo na tecnologia de supressão, que é o coração da cromatografia de íons. Os limites de detecção estão cada vez menores. Houve novos métodos de detecção. Então, a gente saiu de uma detecção de condutividade e hoje nós temos
outras opções de trabalhar com cromatografia de íons, né, outros tipos de detecção. Uma redução com o avanço do designer, né, das colunas. Nós tivemos uma redução do tempo de análise. Com isso, a gente consegue trabalhar a cromatografia tanto mais rápida, mas com consumo de eluentes também menor. E aí a gente consegue miniaturizar. Então, o que significa cromatografia de íons? Né? Qual que é o princípio da técnica? O princípio da técnica é um sistema que utiliza um mecanismo de troca iônica para separar substâncias iônicas que podem ser detectadas tanto por condutividade, quanto por ampliometria, tanto por espectrometria. E hoje a gente consegue até acoplar espectrometria de massa e até ICPs e fenação com sistemas de ICP, que eu vou mostrar mais no final da apresentação. E no início a gente conseguia analisar basicamente cátions e ânions, né? Hoje a gente já consegue analisar uma gama maior de classes de analíticos. Então a gente consegue analisar ânions, consegue analisar cátions, que é a grande aplicação do cromatógrafo de íons, mas também a gente consegue analisar ácidos orgânicos, aminos, metais de transição, carboidratos, aminoácidos. Então, cada vez mais o escopo aumenta aí do nosso cromatógrafo de íons. Basicamente, o mecanismo de separação que rege a cromatografia de íons é composto de uma coluna carregada positivamente ou negativamente, depende se eu vou analisar cátions ou vou analisar ânions. Para troca aniônica, a gente usa grupos amina e para troca catiônica, grupo sulfonato. Nós temos um eluente. Aqui, na cromatografia de íons, a gente não chama de fase móvel, mas sim a gente chama de eluente, que vai competir, a força iônica do eluente vai competir com as nossas partículas da coluna carregada positivamente ou negativamente, e através dessa força iônica a gente tem a eluição dos nossos íons. Um cromatógrafo típico, cromatógrafo de íons típico, ele é formado uma bomba, né? Essa bomba pode ser isocrática, pode ser uma bomba gradiente, que tem a capacidade de bombear um eluente, pode ser carbonato, bicarbonato ou hidróxido. Aqui especificamente é uma análise de ânion, né? Um esquema de cromatógrafo de íons para análise de ânions, então ele pode ser carbonato ou bicarbonato ou hidróxido, o eluente. Se fosse um cromatógrafo de íons configurado para cátions, a gente poderia ter ácido sulfúrico, ácido metanosulfônico, poderia ter outros eluentes. Então, sistema de bombeamento, capacidade de bombear esses eluentes. Um sistema de introdução de amostra, pode ser automático ou pode ser manual. Coluna de guarda, coluna analítica, coluna trocadora de íons. Sistema de supressão, que aqui é o grande segredo do cromatógrafo de íons. Detecção, aqui no caso para análise de ânions, um detector de condutividade. E um software para controle e tratamento de dados da minha cromatografia. Como eu falei, o grande segredo e o coração da cromatografia de íons e do cromatógrafo de íons é a supressão. Aqui é um exemplo, nessa tela, vocês estão vendo um exemplo de uma cromatografia com supressão e sem supressão. Se eu não tivesse um sistema, se eu tivesse um sistema sem supressão, quando eu faço a introdução do meu analito, no eluente, aqui no caso hidróxido, na saída da minha coluna, eu teria os meus analitos na forma salina, aqui por exemplo, hidróxido de sódio, e eu teria uma condutividade de fundo
eu teria aqui, no caso, um eluente à base de hidróxido de sódio, eu teria uma condutividade de fundo elevada. Então, eu teria o meu íon saindo da minha coluna, trocadora de íons na forma salina, e o meu eluente também saindo junto com meus íons na forma salina, seria hidróxido. Isso plotado, eu teria esse cromatograma inicial, na parte superior, eu teria uma linha de base alta, né, um background, eu teria uma condutividade de fundo devido à condutividade do hidróxido alto, e a diferença de potencial, que seria a condutividade dos meus íons de Terence, a diferença de potencial seria pequena em relação ao meu background. Só que se eu tiver um sistema com supressão, eu estaria fornecendo H+, aqui no caso de uma análise de ânions, estaria fornecendo H+, para o meu íon de interesse não mais sair na forma salina, mas sair na forma ácida. Então, aqui eu teria o meu sistema saindo água, como eluente, e meus íons dentro desse eluente na forma ácida. Então, teria um background menor e teria uma sensibilidade, uma condutividade, aí que pode ser comparado com a sensibilidade, muito mais elevada. Então, essa diferença de potencial muito maior. Eu vou mostrar para vocês como isso se calcula, né? Então, a condutividade, ela é soma da condutância tanto do cátion quanto do ânion. Se eu tiver um sistema sem supressão, por exemplo, aqui eu estou analisando cloreto, eu vou ter KCl na forma salina, onde eu tenho o cloreto com 76 de condutância e o potássio com 74 de condutância. Somando os dois, eu teria uma condutividade total de 150. Agora, vejam com um sistema de supressão, onde eu não tenho mais meu íon na forma salina, mas eu tenho meu íon na forma ácida agora. O H+, ele tem 350 de condutância. Se eu somar o H+, com o Cl-, eu vou ter 426 de condutividade. Então, eu tenho meu íon na forma ácida 3 vezes uma condutividade maior do que ele na forma salina. Então, isso que dá a possibilidade de um cromatógrafo de íons analisar os íons de interesse em baixa concentração. O que eu posso analisar pela cromatografia de íons, né? A gente fala assim, só dá para analisar íons? Não. Né? Dá para analisar ânions orgânicos, ânions inorgânicos, cátions, metais de transição, dá para analisar aminas primárias, secundárias, ternárias, fosfato, fosfonatos, sulfonato, sulfatos, carboxíleos. Então, tem várias classes que a gente consegue analisar num cromatógrafo de íons com detecção de condutividade. Se eu expandir esse sistema de detecção por um detector amperométrico, ou por um espectrômetro de massa, ou por um ICP, eu aumento ainda mais esse escopo que eu posso trabalhar no meu cromatógrafo de íons. Então, atualmente, quais áreas que usam o cromatógrafo de íons? Né? Para quais aplicações são utilizadas o cromatógrafo de íons? Bom, a maior parte das aplicações são ambientais, né? Então, para análises de água potável, por exemplo, água de reuso, efluentes, que é a grande aplicação ambiental. Mas nós temos aí uma grande aplicação do cromatógrafo de íons para química e petroquímica também. Na área farma, então tem muitas aplicações na área farma, de energia, então principalmente de água para produção de energia, então, por exemplo, reatores nucleares, água para alimentar reatores nucleares ou sistemas de geração
de energia a vapor, fabricação de sistemas eletrônicos, semicondutores, toda a indústria de papel, indústria de bebidas, então, tanto para analisar carboidratos, quanto para analisar ânions e cátions em bebidas. Toda a parte de higiene pessoal também tem grandes aplicações. Na parte de agricultura, então, parte de alguns pesticidas. E também na área forense, por exemplo, para analisar resíduos de explosão, também é aplicado a cromatografia de íons. Então, a gente pode notar que hoje o cromatógrafo de íons ele não está mais restrito à só análise de cátions e ânions, mas tem uma gama de aplicações muito grande. Aqui um exemplo, maior aplicação do cromatógrafo de íons, que é para analisar ânions em água potável. Aqui é um exemplo de análise usando um cromatógrafo de íons com um eluente de carbonato e bicarbonato, utilizando uma coluna AG22, um detector de condutividade, onde eu tenho aí 11 dos principais íons sendo analisados com uma sensibilidade bem adequada e um tempo de análise também bem curto. É uma aplicação bem clássica da cromatografia de íons. Uma outra configuração bem clássica é a gente analisar tanto íons, né, os ânions, mas como os ácidos orgânicos numa única corrida. Também é possível. Então, aqui é uma coluna AG11, uma pré-coluna AG11 com uma S11, com hidróxido, eluente à base de hidróxido. Aqui a gente está fazendo um gradiente de hidróxido, com fluxo de 1 ml por minuto, também com detecção de condutividade. Então, aqui a gente consegue separar com uma boa resolução cromatográfica tanto os ânions quanto os ácidos orgânicos numa única corrida, com tempo e uma sensibilidade adequada. Também uma outra aplicação bem clássica na cromatografia de íons é a análise de cátions. É uma análise mais simples, onde a gente não precisa grandes tecnologias no cromatógrafo de íons para executar, uma análise mais tranquila. Aqui no caso eu estou usando uma CS12, uma coluna específica para cátions, com eluente de ácido metano sulfônico, onde eu consigo analisar aí 10 cátions em torno de 25 minutos, aqui trabalhando de forma isocrática. Aqui uma outra aplicação também que a gente pode dar para o cromatógrafo de íons, mas aqui com uma análise, uma detecção não mais por condutividade, mas com um detector de UV visível, trabalhando com um sistema de derivatização pós-coluna. Então aqui eu estou trabalhando com uma coluna específica, uma CS5, um sistema de derivatização pós-coluna e com análise no detector UV visível em 520 nanômetros. Também é possível analisar metais de transição com cromatografia de íons. Falando um pouquinho da linha, né, da Dynex, hoje a gente não é mais chamado como Dynex, né, devido à compra da Dynex pela Thermo, então toda a linha é fabricada pela Thermo Scientific, mas ainda mantém o nome Dynex nos modelos. Então nós temos desde o Dynex Ision, Dynex Axion, Integrion, o 4000 e 6000. Então são 5 modelos de equipamento para atender demandas diferentes, aplicações, tecnologias diferentes, né, e demandas diferentes. E a partir do Integrion e o ICES 4000 e 6000, nós temos a tecnologia de HPIC, que eu vou explicar para vocês o que é, e RFIC. São tecnologias aí, o futuro da cromatografia de íons. O que significa RFIC, né? RFIC é um sistema onde eu gero o meu eluente na concentração que eu desejar através de uma eletrólise. Então, esse sistema foi desenvolvido inicialmente em 2003, foi aperfeiçoado e hoje
naqueles modelos que eu mostrei para vocês que tem essa tecnologia, a gente consegue produzir o nosso eluente de forma eletrolítica e de forma online, sem que o operador precise preparar o eluente. E como que é a configuração desses sistemas com o sistema RFIC? Então, nessa configuração, com essa tecnologia, eu não tenho mais a necessidade de preparar o eluente. Então, naquela garrafa, onde eu vou bombear o meu eluente, simplesmente eu coloco água. Então, eu tenho a entrada de água, uma água ultrapura, vou ter o sistema de geração de eluente, onde ele vai ocorrer uma eletrólise e vai gerar meu eluente na concentração que eu desejar. Vou ter um sistema para remoção de gás, porque na eletrólise eu gero hidrogênio. Tem um sistema de injeção, coluna e pré-coluna, sistema de separação, supressão eletrolítica e detector de condutividade. Se vocês notarem, o sistema é praticamente fechado. Então, o que sai do meu sistema de condutividade, que basicamente é água com os meus íons que foram analisados, ele sai, regenera o meu sistema de eletrolítico de supressão e regenera o meu sistema de remoção de gás e vai para o descarte. Então, nesse sistema, basicamente, eu preciso fornecer água para o meu sistema funcionar. E como que funciona esse sistema de geração de eluente? Aqui um exemplo onde eu tenho uma geração de KOH, né, um eluente à base de hidróxido, onde eu tenho água, um sistema de bombeamento e um cartucho. Nesse cartucho eu tenho um sistema eletrolítico que vai gerar, nesse ponto, né, nessa célula eletrolítica, o meu eluente na concentração que eu desejar. E nesse frasco, que está acoplado a essa célula eletrolítica, tem o meu eluente concentrado. Notem que não é uma diluição, né? Eu não passo do meu eluente concentrado, eu faço uma diluição e e gero ele na concentração que eu desejo. Aqui não. Eu pego o meu eluente, né? Aqui no caso a base de potássio, gero uma eletrólise e essa eletrólise vai gerar o meu eluente na concentração que eu desejar. Após essa geração, eu tenho um sistema que a gente chama um trap para ânion, aqui no caso o eluente para análise de ânions, que é a CRATC, onde ele vai purificar esse eluente gerado e essa minha água que eu bombeei no meu sistema. E aí eu gero também H+, nessa eletrólise, né? Então eu tenho um sistema de degaseificação, onde ele vai retirar o H+, e eu vou ter um KOH, que é o meu eluente final, numa concentração que eu determinei, então, via software. Então, se eu colocar lá 2 milimolar no software, ele vai me gerar o eluente com 2 milimolar e com alta pureza, porque eu vou ter todo um sistema, além de ele gerar através do meu eletrólise, eu tenho um sistema de purificação através da CRATC desse eluente gerado. Então, é uma tecnologia bem interessante. Essa tecnologia, além dela permitir que você não precise preparar o seu eluente, ela permite que você faça gradientes durante a análise. Isso aumenta o escopo muito do que eu posso analisar no meu cromatógrafo de íons. Então, eu posso começar com uma concentração de KOH e no software pedir para, a partir de um certo momento, ele aumentar a concentração do meu KOH e aí eu ajusto conforme a necessidade do meu gradiente essa concentração. Essa mesma configuração, né, esse mesmo sistema, ele vale para preparação de eluentes para análise de cátion, aqui no caso MSA. Então, o mesmo sistema, alimento só com água, só que aqui o meu reservatório está com outra substância
E o sistema é exatamente igual, só que se trabalha da forma contrária. Então aqui eu gero oxigênio e tenho o meu MSA extremamente puro. E aí também consigo trabalhar com gradiente da mesma forma do que a análise de ânions. Qual que é a grande vantagem do sistema de preparo de eluentes, né? Quando eu trabalho com um sistema convencional, todo o preparo tem que ser feito pelo próprio usuário. Então, eu tenho todas as incertezas da preparação que eu não tenho no sistema eletrolítico. No sistema eletrolítico, eu tenho o meu eluente sendo feito da forma eletrônica. Então, se um usuário fizer análise hoje e amanhã fizer um outro usuário, como a preparação do eluente é de forma eletrônica, eu vou ter os mesmos resultados. Num IC convencional, se eu preparar um eluente hoje e amanhã uma outra pessoa preparar um outro batelada de eluente, eu posso ter diferenças na eluição dos meus picos. E também ele permite você trabalhar com outras aplicações e outros eluentes, por exemplo, na análise de hidróxido, eluente à base de hidróxido. Hidróxido é muito difícil de você preparar na mão, porque é hidroscópio. E quando eu trabalho com gradientes de hidróxido, eu tenho a entrada de ácido, tenho a formação de ácido carbônico, né, através da entrada do ar atmosférico, gero gás carbônico. E se eu mudar a força iônica do meu eluente, né, aumentar, por exemplo, a minha concentração de hidróxido durante uma corrida, esse CO2 que está entrando do ar e formando ácido carbônico no meu eluente, ele vai se aderir à minha coluna e aí eu tenho a formação de uma elevação na minha linha de base, né? Porque esse ácido carbônico vai eluir da minha no início ele vai trapear na minha coluna, depois aumenta a força iônica, ele vai começar a eluir, então você vai ter uma elevação da linha de base. Isso atrapalha muito quando você quer analisar compostos que demoram mais para eluir aí numa cromatografia de íons. Então, esses são os grandes benefícios dos sistemas com geração de eluente. Além do equipamento estar sempre pronto para eu trabalhar, eu não tenho a incerteza de preparação do usuário e dá uma gama de aplicações, aumenta muito mais as possibilidades de trabalhar com o cromatógrafo de íons. Além de a gente aumentar a gama, né, de análises, também no sistema de geração de eluente, a gente consegue reduzir o tempo de análise. Então, se eu consigo mudar a força iônica, aqui, por exemplo, eu tenho o meu pico do fosfato trabalhando na forma isocrática, eu tenho ele um pico já com uma eficiência menor, então eu posso aumentar minha força iônica para trazer esse pico mais próximo, aumentar minha eficiência cromatográfica e também reduzir o tempo cromatográfico. Então, eu também ganho nesse sentido. Nessa tela, eu estou mostrando para vocês a diferença de dois cromatogramas, um gerado com um sistema de geração de eluente e um cromatograma com um sistema convencional, um gradiente convencional, onde eu faço a mistura de duas substâncias, né, dois eluentes. Como eu falei no início, se eu tenho uma água ultrapura, né, eu tenho a entrada de CO2 nessa água ultrapura, gera ácido carbônico. Se eu vou fazer um gradiente, por exemplo, de hidróxido, esse ácido carbônico presente no meu eluente, ele vai sendo trapeado, né, sendo preso na minha coluna analítica, e quando eu aumento a minha força iônica do meu eluente, eu faço um gradiente, aumento a concentração, por exemplo, aqui no caso de KOH, esse ácido carbônico começa a eluir da minha coluna. Então, quando ele elui, ele aumenta a condutividade de fundo,
e aí ele começa a subir a linha de base do jeito que vocês estão vendo aí no cromatograma A. Então, isso dificulta muito a análise de compostos que saem mais ao fim do cromatograma, que, por exemplo, oxalato, fosfato, que são compostos que demoram um pouco mais para eluir, ele já sai muito em cima então, do cromatograma, dessa elevação da linha de base. Então, a gente perde em exatidão, né, e a gente perde em sensibilidade. No sistema de geração de eluente, aqui o cromatograma B, nós já não temos esse problema, que como o gradiente é gerado de forma eletrolítica, eu não tenho a entrada do CO2, e eu tenho um cromatograma muito mais estável, com uma linha de base muito mais estável. Então, eu consigo analisar os componentes de baixa concentração que demoram mais para eluir tranquilamente. Um exemplo dessa aplicação é a análise de resíduos de explosivos. Então, existe algumas análises que são feitas aí na área forense, onde o perito vai colher amostras, né, do local da explosão para determinar qual a origem daquele explosivo que foi utilizado. Então, qual a composição química, né? Então, é feita uma análise aí com esses resíduos, e aí nós temos vários íons de interesse, como perclorato, citrato, cromato, né, carbonato, sulfato, que aí eu consigo nitrato, nitrito, que eu quero analisar para determinar esse resíduo de explosão, só que eu não consigo analisar todo mundo, todos esses íons de interesse, esses ânions, né, no caso, se eu não estiver trabalhando com gradiente e se eu não tiver um sistema de geração de eluente. Esses picos finais, por exemplo, acima do perclorato, se eu estivesse fazendo uma mistura na mão de dois eluentes, água e hidróxido, para fazer um gradiente, eu teria a elevação muito grande da linha de base, aí, a partir de 25 minutos, e aí eu não conseguiria ver esses picos finais em baixa concentração. Então, esse tipo de análise só é possível quando eu utilizo essa ferramenta, que é o sistema de geração de eluente. Aqui uma outra aplicação para demonstrar a eficiência do sistema de geração de eluente, onde eu tenho uma análise para atender a portaria 2914 com o sistema de geração de eluente, onde eu saio com uma concentração de hidróxido de 10 milimolar, passo para 25 e depois volto para 10 milimolar. E aí, numa única corrida, eu consigo atender toda a portaria. Então, analisar os ânions, glifosato, AMPA e cromo hexavalente numa única corrida, com os limites de detecção que a portaria determina. Então, é uma aplicação que dá para se trabalhar com o sistema de geração de eluente e só é possível através dessa tecnologia. Nessa tela eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento do sistema de supressão. O sistema de supressão é o coração do cromatógrafo de íons. E é onde onde a gente perdeu mais tempo, né, no desenvolvimento. Porque como ele está diretamente ligado ao sucesso da cromatografia de íons, né, a aplicabilidade da cromatografia de íons, onde foi mais investido em desenvolvimento. Hoje nós trabalhamos com sistemas de supressão eletrolítica, onde o agente regenerante, né, do sistema de supressão é basicamente a água. Em 1975 e 78, quando foi gerado o primeiro cromatógrafo de íons e começou a se trabalhar com o sistema de supressão, já era diferente. Então, nós tínhamos colunas recheadas, onde nesse recheio ele fornecia H+, ou H-, né, depende da aplicação, você capta os ânions. Só que esse recheio ele
ele tinha esses radicais H+, ou H-, que eu realizava a troca iônica e gerava esse H+, e H- para fazer a supressão. Só que eu precisava sempre estar regenerando esses cartuchos, né? Que era como se fosse uma coluna. Então, um cartucho desses passava a minha amostra, né? Ficava em linha com a minha amostra, depois eu tinha que tirar eles para regenerar, e depois eu tinha que condicioná-los para fazer uma nova análise. Então, um sistema bem arcaico que se trabalhava aí no início do meu cromatógrafo de íons. E se eu só tivesse uma solução muito concentrada, onde eu precisaria uma quantidade de supressão maior, eu não conseguia fazer porque ele saturava esse sistema de supressão muito rápido. Hoje, já como é contínuo esses sistemas de supressão e de forma eletrolítica, eu consigo aumentar o escopo da minha análise também com essa nova tecnologia. Como que funciona o meu sistema de supressão eletrolítico, continuamente regenerado, que é o nosso caso? Então, basicamente, eu tenho um sistema de eletrólise, onde eu tenho um anodo e um catodo, duas membranas, aqui no caso, é uma supressora para análise de ânions. Eu tenho duas membranas catiônicas. No meu eletrodo, nos meus eletrodos, eu vou ter a formação de H+, e esse H+ gerado, né, eu tenho a membrana semipermeável, ele vai passar por essa membrana, e aí eu vou ter a minha troca, minha reação de troca, e aí gero, tenho como resultado meu íon na forma ácida e a geração de água. E esse fluxo que passa nesses eletrodos para a geração do H+, aqui no caso, análise de ânions, ele é continuamente. Então, continuamente eu tenho a entrada de água e tenho continuamente gerando o H+ para ocorrer essa reação. Na análise de cátions é diferente, então agora eu não tenho mais a membrana catiônica, mas eu tenho uma membrana aniônica, onde eu tenho a geração de OH-, tem uma eletrólise, né? Tenho a geração de OH-, esse OH- passa através dessa membrana, onde eu vou ter a geração de água e também do meu analito. E aí eu também tenho um aumento da minha sensibilidade, e essa água é sempre, continuamente, nessa fonte de H+, né, que é a minha água, ela está passando sempre continuamente através dos eletrodos. Quando eu mostrei aquela tela que falava sobre os equipamentos da Dynex, né, as gerações, eu mostrei que nós tínhamos alguns equipamentos que eram compatíveis com RF e C, mas também alguns equipamentos que eram compatíveis com HP e C. O que é HP e C? Então, nós chamamos de HP e C, são equipamentos de alta pressão, então, cromatógrafos de íons de alta pressão. Que eu posso ganhar em resolução cromatográfica, então um aumento, diminuição da partícula da minha coluna, né? Eu consigo ganhar em resolução cromatográfica ou aumentar a velocidade da minha análise. E ele segue o mesmo gráfico aí, por exemplo, do UHPLC, né? Numa cromatografia líquida ultra rápida. Quanto menor o tamanho das minhas partículas que compõem a minha coluna cromatográfica, eu vou ter uma maior eficiência cromatográfica e eu consigo aumentar o range de fluxo que eu consigo trabalhar sem ter perda de eficiência cromatográfica. Então, o mesmo princípio que se usa, por exemplo, no UHPLC, a gente pode aplicar aqui também no nosso cromatógrafo de íons.
Só que qual que é a limitação do cromatógrafo de íons? Todo o cromatógrafo de íons, ele é feito de um material, um polímero, né, de PIC. E esse material ele não suporta alta pressão. Então, diferente de um HPLC, que a gente fala em 10, 15 mil PSI, aqui no cromatógrafo de íons, a gente está falando em alta pressão quando a gente tem um equipamento que pode operar em 6 mil PSI, que a gente já considera alta pressão no cromatógrafo de íons. E aí todo o sistema, então todo o sistema de bombeamento, todo o sistema de injeção tem que comportar e suportar, né, essa pressão. Tanto o sistema de geração de eluente também, e eu tenho que ter um sistema eficiente de geração de eluente, para que eu consiga trabalhar com gradientes sem ter aquela subida na linha de base. Então, também o sistema RF-IC ajuda nesse desenvolvimento do sistema de cromatografia de íons de alta pressão, para a gente ter análises muito mais rápidas ou uma resolução maior. Eu posso trabalhar aqui de duas formas. Eu posso trabalhar com colunas do tamanho convencional, por exemplo, 250 milímetros, mantendo o tamanho de uma coluna convencional. E aí eu vou ganhar em eficiência cromatográfica, porque trabalhando com colunas com partículas menores, eu vou ter uma eficiência cromatográfica muito maior. Então, se eu manter o tamanho da coluna, eu vou aumentar muito a minha resolução. Ou eu posso trabalhar com a mesma resolução, e aí, para trabalhar com a mesma resolução, eu posso trabalhar com colunas menores, e aí eu ganho em tempo de análise. Aí eu tenho análises muito mais rápidas. Aí eu posso, depende do que eu quero trabalhar, eu posso ir para um desses dois lados. Preciso de maior resolução, mantenho colunas compridas. Quero corridas mais rápidas, posso diminuir o tamanho da minha coluna cromatográfica. Aqui um exemplo de uma aplicação onde eu tenho duas colunas iguais, só que com tamanho de partículas diferentes. Então, eu tenho uma coluna convencional e uma coluna FAST. Então, vocês podem notar que eu tenho uma resolução cromatográfica, uma eficiência cromatográfica muito melhor quando eu trabalho com uma coluna com um diâmetro de partícula menor. E aqui já ao contrário, eu não estou trabalhando em resolução cromatográfica, não quero aumentar a minha eficiência, quero sim aumentar a velocidade da minha análise. Então aqui é a mesma coluna, só que eu aumentei o meu fluxo. Como eu estou trabalhando com colunas com partículas menores, se eu aumento o meu fluxo, eu não perco em eficiência. Eu consigo trabalhar com cromatogramas mais rápidos sem perder eficiência. Então seria uma outra vertente da minha do meu sistema HPIC. Aqui um outro exemplo, uma análise rápida de cátions, né? Cromatograma em azul, eu tenho um fluxo de 30 microlitros por minuto, que dá 3.720 PSI, e eu tenho em vermelho um fluxo de 10 microlitros por minuto, com uma pressão de 1.250. Então aqui é a mesma coluna, só que a gente aumentando também a velocidade da minha fase móvel, né? Aumentando o meu fluxo para ganhar em tempo de corrida. Além disso, a gente diminuir a partícula da minha coluna, além de eu ganhar em tempo, eu ganho em consumo de solvente. Então aqui uma tabelinha que mostra basicamente as diferenças, né, do diâmetro da coluna e comparando com a vazão da minha fase móvel. Então, no GIC convencional, que a gente trabalha aí com colunas de 4 milímetros,
a gente trabalha aí com fluxos de 1 ml. Se a gente for para microbore, que já são colunas de 2 milímetros, a gente já tem 250 microlitros por minuto de volume de fase móvel. Se a gente for diminuindo, a gente pode chegar até em C capilar, que também é uma nova tecnologia, que a gente pode chegar num fluxo de 10 microlitros por minuto. Então, tem um range muito grande para se trabalhar e cada vez mais diminuindo a escala, né, diminuindo o tamanho da partícula, diminuindo o diâmetro da nossa coluna, a gente acaba economizando em solvente e ganhando em velocidade. Uma outra aplicação nova, relativamente nova na cromatografia de íons é IC2D. Então, seria um sistema configurado, né, com 2 jogos de coluna, onde eu tenho 2 dimensões. Eu tenho uma coluna com uma maior capacidade, onde vai ocorrer minha primeira separação, e eu faço uma segunda reinjeção do sistema dos analíticos que me interessam, uma segunda coluna, ou no sistema de trapeamento, se eu quero aumentar minha concentração, numa segunda coluna, onde eu vou fazer uma segunda separação. Então, por exemplo, se eu tiver um analito muito diluído, eu posso usar esse sistema para concentrar o meu analito de interesse, ou se eu tiver um analito que está coeluindo com algum outro analito que não me interessa, ou até me interessa, mas está tendo uma coeluição. Então, eu posso fazer uma primeira separação nesse primeiro sistema analítico, uma coluna com uma capacidade maior, depois eu cortar essa parte desse cromatograma que me interessa e jogar num outro sistema para fazer uma segunda separação. Então, isso é feito de forma online e integrado tudo num único sistema. E aí eu tenho um cromatograma em 2 dimensões. E aí, com isso, eu consigo trabalhar com colunas, né, diferentes, com fluxos diferentes, e eu consigo aumentar muito a sensibilidade. Então, eu posso aí, se eu trabalhar com colunas de 2 milímetros, por exemplo, eu posso aumentar 4 vezes a sensibilidade, ou se eu estiver trabalhando com sistemas capilares, eu posso aumentar até 100 vezes a sensibilidade do meu sistema. Aqui um exemplo prático, né, uma análise de perclorato, onde eu tenho a primeira dimensão, onde eu tenho o perclorato saindo no meio aí de um cromatograma, na cauda de um cromatograma. E aí eu corto, né, esse perclorato, esse pico do perclorato, eu faço um corte, pego essa fração e faço uma segunda injeção, isso de forma online. E essa segunda dimensão eu vou ter um segundo cromatograma, aí, o cromatograma azul, ele já muito mais limpo, né, isento de interferências, e numa sensibilidade muito maior do que a sensibilidade se eu estivesse analisando ele somente em uma dimensão. Então, tem várias aplicações que a gente pode trabalhar com sistemas multidimensionais, então, amostras mais complexas, ou amostras, por exemplo, muito salinas, onde eu tenho muitos interferentes, eu consigo utilizar essa técnica para a gente ter maior sensibilidade e ter cromatogramas com picos muito mais limpos, né, sem coeluições. Na parte de detecção, também nós tivemos grandes avanços nesses 45 anos. Então, nós saímos de detecção exclusivamente por condutividade para outras técnicas, né? Hoje nós temos toda a parte de amperometria pulsada 3D, com vários modelos de eletrodos diferentes, eletrodos descartáveis ou eletrodos de ouro com outros metais que eu posso trabalhar para outras aplicações. Posso também fazer acoplamento com outros tipos de detectores, por exemplo, sistema UV visível, fluorescência, e o mais recente que a gente tem trabalhado é com bifenação, com outras técnicas, por exemplo, ICP-MS ou com especulometria de massa. Aqui um exemplo de uma
uma aplicação análise de cromo hexavalente, de acordo com o EPA 218, com um detector UV visível. Então, aqui é uma análise de um cromatógrafo de íons acoplado a um detector UV visível. É feita uma derivatização online desse cromo e aí eu posso detectá-lo aí numa sensibilidade adequada, um detector UV visível. Uma outra aplicação também utilizando um detector diferente do condutividade é a análise de cianeto e sulfeto, de acordo com a STM 2036, muito utilizado em fluentes, aí essa análise, onde eu analiso cianeto e sulfeto através de um detector detector amperométrico, então um cromatógrafo de íons acoplado a um detector amperométrico. Como nós tivemos esse avanço na parte de detecção, né, na parte outras possibilidades de acoplamento, ele abriu um range maior ainda de analíticos que eu posso analisar. Então, com os detectores amperométricos, ele abriu um campo muito grande de aplicação na parte de bebidas e de alimentos. Então, além dos analíticos convencionais que a gente consegue analisar com detector de condutividade, por exemplo, análise cátions e ânions, ele abre todo um leque para a gente analisar por detector amperométrico. Então, toda a parte de carboidratos, aminoácidos, que é um mercado muito grande aí de aplicações na parte de alimentos e na parte de bebidas. Existe, para quem tiver curiosidade, existe um livro no site da Termo Scientific, onde ele trata basicamente de análise de carboidratos, aplicações voltadas à análise de carboidratos. E tem um range muito grande de análise. A gente pode analisar desde carboidratos de cadeias pequenas até cadeias longas, trabalhando com amperometria. Então, para quem tiver curiosidade, está no site da Termo, é só procurar por esse nome que vocês vão ter acesso a esse book com dezenas de aplicações na área. Uma outra técnica bem interessante é a análise de aminoácidos hidrolisados, né, utilizando o cromatógrafo de íons. A grande vantagem aqui é que eu faço análise direta, não preciso derivatizar minha amostra para fazer análise. Eu uso aqui uma coluna específica, que é uma PA10, com um gradiente de hidroxoacetato e água, e aí eu consigo, com um detector amperométrico, com um eletrodo de ouro, consigo analisar, aí no exemplo que eu estou mostrando, 22 aminoácidos, numa análise rápida aí de 45 minutos, de forma direta, sem preparo de amostra. Então, esse é também uma aplicação bem interessante aí, que a gente pode dar para o nosso cromatógrafo de íons. Outras refinações que cada vez mais nós estamos trabalhando é enfinar o nosso IC com ICP ou com espectrômetro de massa. Então, cada vez mais nós temos aplicações para essas técnicas. Então, eu consigo, além de aumentar a sensibilidade em alguns casos, eu consigo especiar, né, fazer uma especiação ou resolver problemas analíticos, né, por exemplo, de coeluições, utilizando o espectrômetro de massa. São aplicações bem interessantes que cada vez mais a gente tem visto publicaçós aí nesse sentido. Aqui um exemplo de uma refinação de um cromatógrafo de íons acoplado a um ICP-MS, onde eu quero especiar cromo 6 e cromo 3. Então, eu uso uma coluna CS5A, que vai fazer essa separação, eu consigo analisar e
especial cromo 3 e cromo 6. A mesma aplicação serve para análise de arsênio. Eu consigo fazer especiação de arsênio. Aqui um exemplo, eu consigo separar até 6 espécies de arsênio em 15 minutos de análise. Então, é uma outra forma de se ver o cromatógrafo de íons, né, com um acoplamento com uma outra técnica. E nesse slide eu mostro para vocês um pouquinho de como que funciona o acoplamento do cromatógrafo de íons ao espectrômetro de massa. Então, basicamente, o cromatógrafo de íons é o mesmo. A única coisa que a gente tem que, após o sistema de detecção, a gente tem uma bomba auxiliar que vai adicionar um modificante para o nosso eluente para ajudar na nebulização do espectrômetro de massa. Mas, basicamente, o sistema é o mesmo. A gente só tem essa alteração dessa bomba auxiliar. Com isso, eu consigo também abrir o leque de aplicações para a cromatografia de íons. Aqui, no caso, é uma análise de glifosato e AMPA, né, com um IC acoplado a um espectrômetro de massa, onde eu consigo separar de forma adequada o glifosato e AMPA e analisar aí sensibilidades em concentrações extremamente baixas, né, com alta sensibilidade, esses dois analíticos que são difíceis de se analisar em cromatografia convencional. Então, tem uma gama grande de analíticos que a gente consegue fazer essa afinação com espectrometria de massa e fazer essas análises com mais qualidade. Bom, deixo o meu e-mail para quem tiver dúvidas posteriores, quiser mais informações de cromatografia de íons, e agradeço a atenção de todos aí durante a apresentação.